Cerca de 1.500 pessoas que ocupavam diariamente um quadrilátero no centro de São Paulo foram para outros lugares. A Cracolândia da cidade, considerada uma das mais trágicas cenas de consumo de crack no mundo, se dispersou, mas isso não quer dizer que o problema que persiste desde a década de 90 foi resolvido. Eu sou a Aline Pellegrini e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 23 de março de 2022, dia em que, se você estiver em São Paulo e passar entre as alamedas Helvétia e Dino Bueno, você não vai mais encontrar o fluxo de pessoas que caracterizava a região. Desde os anos 90, o entorno da Estação da Luz, que concentra museus, salas de concertos de música clássica e tradicionais pontos de comércio, era conhecido como a maior Cracolândia do país. Por ali passavam diariamente de 800 a 1.500 pessoas, segundo a Guarda Civil Metropolitana, entre usuários de drogas e traficantes. É lá que centenas de pessoas se reuniam para consumir e vender crack à vista de todos, a qualquer hora do dia. No fim da semana passada, essa concentração de pessoas no local, que é chamada de fluxo, se dispersou silenciosamente para outros pontos da capital. Outras tentativas de dispersão já tinham sido feitas em anos anteriores. A população que ficava na rua resistia a sair e o poder público muitas vezes usava a força, e os espalhamentos não ocorriam sem alarde, sem violência. Mas então, o que provocou essa mudança silenciosa de agora? Não ficou claro até agora o que foi que aconteceu. Parece que foi um passe de mágica. Aconteceram tantas operações ali militares, e com a GCM, com a Polícia Civil, de repente, sem a presença de ninguém deles, todos desapareceram. Então está sendo difícil localizar os que estavam em tratamento, os que tinham procedimentos marcados, os que tinham consulta. Você ouviu aí o padre Júlio Lancelotti, que é coordenador da Pastoral do Povo da Rua, em entrevista na segunda-feira ao programa SP2 da Rede Globo, falando sobre a preocupação com o desaparecimento dos usuários da Cracolândia. O padre também questiona o que motivou a dispersão. Polícia, prefeitura e governo estadual divergem sobre a resposta. Nós tivemos uma notícia de que o fluxo, por ordem de uma facção criminosa, de um líder, se mudou para outros locais, não só para a praça ali Princesa Isabel, que nós já temos um trabalho sendo realizado de inteligência ali naquele local, como também por outros pontos, como já estava ocorrendo. Aí o delegado da Polícia Civil, Roberto Monteiro, numa entrevista ao programa SP2 na terça-feira, dizendo que a mudança do fluxo pode ter ocorrido por ordem de traficantes. Uma das hipóteses da Polícia Civil é que a instalação de câmeras de vídeo escondidas na região, câmeras que identificavam traficantes em meio aos usuários, fez com que os traficantes resolvessem mudar de local. Já a Prefeitura afirma que a mudança é uma resposta a ações realizadas há anos pelos governos municipais e estaduais. Alexis Vargas, que é secretário executivo municipal de projetos estratégicos, disse que não teve nenhum tipo de negociação com o crime organizado para que a Cracolândia saísse do antigo local. A mudança, segundo Vargas, é uma resposta a ações de segurança recentes na região, feitas no âmbito da Operação Caronte, deflagrada em junho de 2021. Desde então, 92 pessoas foram presas sob suspeita de tráfico de drogas na Cracolândia. A operação leva o nome de um personagem da mitologia grega, um barqueiro, que é responsável por transportar mortos-vivos. O governador João Dória negou a informação dada pelo delegado Roberto Monteiro que líderes do tráfico ordenaram a dispersão de usuários de drogas da região da Cracolândia, mas não explicou o que poderia ter causado a movimentação. Em uma entrevista para jornalistas nesta quarta-feira, o Dória disse que, abre aspas, a inteligência da polícia não confirma essa informação. O que há é um movimento dado pelo combate feito pela Guarda Civil Metropolitana e pelas polícias civil e militar em relação àquela área. Houve uma dispersão daquelas pessoas que, infelizmente, são vítimas do crack. Não há informação oficial que tenha havido qualquer manifestação de liderança de facção criminosa. Fecha aspas. Os usuários da Cracolândia se espalharam, mas não sumiram.
Muitos foram para a Praça Princesa Isabel, que fica a alguns metros do quadrilátero antes ocupado pelo fluxo. Boletins internos do programa Redenção, que é um programa da prefeitura que atende dependentes químicos na região, apontaram que desde fevereiro vem aumentando o número de barracas montadas na praça, isso segundo o jornal Estado de São Paulo. Esse monitoramento obtido pelo jornal reforça uma das teses sobre a dispersão, de que a mudança de local vem sendo planejada pelo tráfico há pelo menos um mês. Essa não seria a primeira vez que a Cracolândia se instala na Praça Princesa Isabel. Uma mudança temporária para a praça aconteceu também em maio de 2017, quando João Dória, atual governador e que na época era prefeito de São Paulo, chegou a anunciar o fim da Cracolândia. O anúncio foi feito depois que uma mega operação com 900 policiais dispersou usuários e traficantes. Nessa época, uma boa parte da população que ficava na Cracolândia se mudou para a praça, mas o fluxo em pouco tempo voltou para o antigo local. O esvaziamento atual aconteceu há poucos dias da inauguração de uma nova unidade do Hospital Estadual da Mulher, que fica na região. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a visita que o governador João Dória fez ao prédio no sábado pode ter acelerado a dispersão de usuários e traficantes, que consideravam a possibilidade de que uma operação policial fosse realizada no local antes da chegada do governador. Essa decisão de sair do entorno das alamedas Dino Bueno e Helvétia pode também ter ocorrido depois que traficantes perceberam que a venda de drogas a céu aberto empreendida nesse local era um perigo para suas operações, segundo o repórter Marcelo Godoy, do Estado de São Paulo. Godoy diz que a renda da venda de drogas na Cracolândia é muito pequena se comparada com os problemas que a manutenção desse mercado estava causando ao PCC, o primeiro comando da capital, organização apontada como líder do tráfico na região. A escolha pela Praça Princesa Isabel não seria aleatória. Lá existe a possibilidade de montar estruturas em madeira que escondem a venda de drogas, o que dificulta a ação policial. A avaliação interna na prefeitura, segundo o jornal Estado de São Paulo, é que o trabalho na Cracolândia ficou agora mais difícil, já que seria preciso uma ação mais chamativa e efetiva da polícia para remover as barracas da praça. O termo Cracolândia apareceu pela primeira vez na imprensa em 1995, numa reportagem do jornal Estado de São Paulo que noticiava a prisão de traficantes nos dias que se seguiram à inauguração da Delegacia de Repressão ao Crack em São Paulo. Na época, a publicação vinha abordando o que dizia ser uma epidemia de crack na cidade. Desde então, a expressão se tornou corriqueira e entrou para o vocabulário da população para designar locais onde grupos em situação de vulnerabilidade social consomem a droga. A designação, com o tempo, saiu de São Paulo e passou a ser usada em outras cidades, para descrever pontos de concentração de usuários de drogas em espaços públicos, como ruas e praças. O uso do termo Cracolândia, que remete à ideia de um parque de diversões como a Disneylândia, é criticado por diversos pesquisadores por estigmatizar seus frequentadores. O Carl Hart, que é professor de psicologia da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, conhecido por estudos sobre o uso de drogas, diz que a palavra funciona como uma, abre aspas, forma de marcar outras pessoas de que não gostamos, fecha aspas. O crack costuma predominar nesses locais por dois motivos. É barato em comparação com outras drogas e é capaz de gerar de maneira quase instantânea uma elevada sensação de prazer, de bem-estar e de euforia. Um estudo da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, estimou que em 2020 o tráfico arrecadava mensalmente na Cracolândia paulistana quase 10 milhões de reais. A localização, porém, costuma mudar de tempos em tempos. Em 2012, uma operação batizada de Sufoco, feita pela Prefeitura e pelo governo do estado de São Paulo, usou bombas de efeito moral e tiros de bala de borracha na tentativa de expulsar os usuários de crack do centro. O resultado foi que eles se dispersaram e formaram pequenos pontos de consumo de droga espalhados pela região. A itinerância, como a que está acontecendo agora, é um traço marcante das Cracolândias. Isso na definição dos pesquisadores Heitor Frugoli Júnior e Mariana Cavalcante. Esses ambientes se formam em lugares mais ou menos fixos, mas mantêm a possibilidade de deslocamentos, ou seja, podem mudar de local a depender de operações de repressão realizadas pela polícia, por exemplo. A Cracolândia tem, portanto, essa característica de ser móvel e provisória. Devido a esse permanente estado de deslocamento, estudiosos dizem que ela não é um local definido, é onde as pessoas estão.
Em São Paulo, diferentemente de outras cidades, a itinerância da Cracolândia acontece num perímetro relativamente circunscrito ao centro da cidade. O censo da população em situação de rua, feito pela Prefeitura em 2011, identificou que 77% dos frequentadores da Cracolândia ficavam na rua Helvétia e o restante na Alameda Dino Bueno, ambas no bairro de Campos Elíseos, no distrito de Santa Cecília. O levantamento mostrou que de todas as pessoas em situação de rua do distrito, 62% viviam na Cracolândia. As cracolândias não são meramente sinônimos de locais em que se vende e consome crack. O uso do termo sinaliza a existência de práticas, rotinas e sociabilidades que se ancoram no consumo de drogas. Os dados mostram uma situação de extrema vulnerabilidade entre os frequentadores da Cracolândia, que carregam longos históricos de exclusão social e sofreram violações muito antes de usar drogas ilícitas, como apontou um documento elaborado pela Open Society Foundations, uma rede internacional de filantropia, em 2017. A venda e o consumo de drogas continua constante e à luz do dia na mesma região de São Paulo. Essa situação de extrema vulnerabilidade não desapareceu com a dispersão silenciosa do que se entende como Cracolândia. O Tribunal Superior Eleitoral se empenha atualmente numa campanha para estimular o registro de novos eleitores. A redatora Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isa, a gente está vendo nas redes sociais várias postagens que incentivam os jovens a tirarem o título de eleitor. Por que isso está acontecendo? O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, promoveu uma campanha virtual forte na semana passada com a participação de influenciadores e times de futebol para incentivar os jovens de 16 e 17 anos, que não são obrigados a votar, mas já têm esse direito, a tirarem o título de eleitor e participarem das eleições gerais em outubro. E o engajamento virtual tem continuado nessa semana. Aliás, devem ficar atentos também os adolescentes que têm 15 anos agora, mas que vão completar 16 até o primeiro turno das eleições. Eles também já podem providenciar o título. O que está acontecendo, porém, é que o TSE registra nesses primeiros meses do ano eleitoral a menor procura por título de eleitor desde o início da série histórica, em 1992, 30 anos atrás. Cientistas políticos têm analisado que, além do desânimo estrutural dos jovens com a política institucional e com as lideranças partidárias, na maioria das vezes mais velhas e menos identificadas com os jovens, o isolamento social por causa da pandemia e a agressividade das redes sociais têm afastado os jovens de assuntos políticos, muitas vezes. Campanhas para incentivar a maior participação social possível nas eleições já existiram em anos passados e partem do fato de que um maior engajamento da sociedade na escolha de seus representantes aumenta a legitimidade dos eleitos para implementarem seus projetos e promove escolhas que atendem melhor às prioridades da população. Para os jovens de 16 a 34 anos, por exemplo, as prioridades atualmente são o combate à fome e à pobreza, a geração de empregos e a preservação do meio ambiente, segundo uma pesquisa do IPEC realizada em setembro de 2021. E, Isabela, por que os antibolsonaristas especialmente estão preocupados com isso? Pois é, muitos perfis críticos ao governo Bolsonaro entraram na campanha. Eles alertam para o fato de que o público de 16 a 24 anos é o que apresenta atualmente a maior rejeição à atual gestão, segundo as pesquisas de intenção de voto. Uma pesquisa do Poder Data, publicada no início de março, por exemplo, mostrou que 57% dos jovens dessa faixa etária consideram o trabalho de Bolsonaro ruim ou péssimo. Antes, aquela pesquisa do IPEC que eu mencionei, focada nos jovens, mostrou que em setembro, 45% dos eleitores entre 16 e 34 anos preferiam votar em qualquer outro candidato que não fosse Bolsonaro nas eleições de 22. Já a rejeição completa a Lula aparecia apenas em 10% dessa faixa etária. Além disso, a chamada alienação eleitoral, que envolve votos brancos, votos nulos e abstenções, dos brasileiros em geral, incluindo os jovens, preocupa quem quer tirar Bolsonaro do Planalto. Em dezembro, o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda afirmou ao Nexo que é mais provável que os eleitores de Lula, que está em primeiro nas pesquisas de intenção de voto, não compareçam às urnas do que os eleitores de Bolsonaro. Isso porque Lula já é o candidato líder nas pesquisas, e porque é na base da pirâmide socioeconômica, onde estão muitos eleitores do petista, que a alienação eleitoral, no termo técnico, costuma ser mais alta. Bom, para quem estiver interessado em tirar o título, o prazo é até dia 4 de maio. Dá para tirar presencialmente ou pelo site do TSE. Esse texto da Isabela você já pode ler em nexojornal.com.br.
O governo da Turquia tenta se colocar no papel de mediador nas negociações entre Rússia e Ucrânia desde o início da guerra no leste europeu, em 24 de fevereiro. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Desde o início da guerra na Ucrânia, a Turquia vem buscando ocupar um lugar de destaque como um mediador neutro. O país sediou o encontro de mais alto nível entre as duas partes desde o início do conflito, quando os chanceleres da Rússia e da Ucrânia sentaram para conversar no balneário turco de Antalya, em 10 de março. A conversa não deu em nada, mas num cenário de guerra, toda oportunidade de diálogo é importante. Os turcos ocupam um lugar interessante nessa guerra, um lugar cheio de grandes pretensões e de muita ambiguidade. Eles fazem parte da OTAN, mas não são membros da União Europeia, por exemplo. Compraram da Rússia seu principal sistema de defesa antiaérea e venderam para a Ucrânia uma frota de aproximadamente 20 drones de ataque que vem sendo empregados com sucesso entre colunas de tanques e outros comboios de blindados de Moscou. Há pelo menos 2 interesses que são facilmente identificáveis da Turquia nesse caso. O primeiro é mais abrangente, diz respeito a uma busca insistente do Erdogan, o presidente turco, por colocar seu país no lugar de uma potência média, dona de uma expressão política que transcende o meramente regional. É algo parecido com o que o presidente Lula tentou fazer no Brasil lá por 2010. Não à toa, os dois tentaram juntos mediar um acordo nuclear com o Irã na época. Uma experiência ousada que deu certo até que falhou quando foi atropelada por potências maiores. A segunda razão é de ordem interna. Parte do território da Turquia é reivindicada pela minoria étnica dos curdos, que pregam a formação de um território independente. O governo turco quer ter a liberdade para agir contra os curdos quando julgar ser necessário. O problema é que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos têm uma dívida de gratidão pelo papel positivo que as milícias curdas desempenharam contra o Estado Islâmico na Síria desde 2011. Por essas razões, é de interesse da Turquia se firmar como um interlocutor importante, cheio de influência e de credibilidade, construindo canais de diálogo que não sirvam apenas para a guerra na Ucrânia, mas que sejam também usados como via de mão dupla quando Erdogan precisar. Do novo espalhamento da Cracolândia de São Paulo, passando pela mobilização para estimular os jovens a tirarem o título de eleitor e terminando com a intermediação da Turquia na guerra na Ucrânia, durma com essa. Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.